ZYA 250. Nova TV em Tempo. Uma emissora afiliada ao SBT. Vereadores de Iranduba cobram até R$80 mil para aprovar projetos. 2 deles foram presos durante a Operação Averitia, do Ministério Público do Amazonas. Era exigido um valor maior ou menor, e se tivesse, por exemplo, empresários envolvidos, o valor era maior. Se fosse um cidadão pequeno do povo, um trabalhador, o valor menor. Em dia de manifestação do funcionalismo público, o governo rompe parcialmente contrato com o Instituto de Cirurgias, o ICEA. O motivo é a paralisação na prestação de serviços em unidades de média complexidade. As decisões que foram tomadas pelo governo são decisões necessárias. Mais de 5 mil mulheres do Amazonas vivem amparadas por medidas protetivas decretadas contra ex-companheiros. As vítimas se sentem mais seguras tendo as medidas protetivas em seu favor. Polícia prende dupla que agrediu covardemente e roubou o idoso na Avenida Floriano Peixoto. Mais de 1 tonelada de carne estragada é apreendida em estabelecimento comercial no município de Presidente Figueiredo. Alguns lotes estavam vencidos desde o ano passado. E no esporte, o Manaus Futebol Clube faz o último treino antes da viagem para Santa Catarina, onde enfrenta o Brusque na primeira partida da final da Série D. Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá, muito boa noite para você. A gente abre essa edição do Jornal em Tempo falando da prisão de 2 vereadores de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. A Operação Averitia investiga os parlamentares por recebimento de propinas que geraram um rombo de quase R$80 mil aos cofres do município. Movimentação no município nas primeiras horas da manhã. O vereador Kellyson Diebe, do PMDB, foi pego em flagrante com uma arma de fogo caseira. Já o vereador Jackson Pinheiro, do PMN, tentou destruir provas ao jogar um aparelho celular no vaso sanitário. Eles foram encaminhados ao 19º DIP na estrada da Ponta Negra, em Manaus, para prestar depoimento. A investigação do Ministério Público do Estado na Operação Averitia começou em dezembro do ano passado, após denúncia da própria população, empresários e comerciantes que sugeriam leis para melhorar a situação do município. Eram vítimas de cobrança de propina por parte dos vereadores. Era exigido um valor maior ou menor, e se tivesse, por exemplo, empresários envolvidos, o valor era maior. Se fosse um cidadão pequeno do povo, um trabalhador, o valor menor. Mas os valores giravam em torno de R$2.000 a R$5.000. Tivemos diversas produções de prova, meios de produção de prova, desde a prova testemunhal, informações das promotorias de Iranduba e, principalmente, através das testemunhas, pessoas da cidade de Iranduba, que confirmaram as informações que realmente, quando buscavam apoio do Poder Legislativo, elas eram sempre objeto de pedido de propina. Também foram cumpridos em Iranduba e Manaus 15 mandados de busca e apreensão e outros 15 de busca pessoal, quando o alvo da investigação é revistado completamente. Foram apreendidos diversos objetos, inclusive dinheiro em espécie, eletrônicos, documentos, provas, que vão ser importantes para a individualização das condutas. Segundo o MP, os vereadores movimentaram entre R$50 e R$80 mil com o esquema. Afirmou ainda que a maioria dos vereadores de Iranduba estão envolvidos. Por esse motivo, as investigações devem continuar. Tudo aponta para o envolvimento de outros vereadores. Não temos ainda um elo, dessa relação com o Executivo, mas com certeza sim com o envolvimento de outros membros do Legislativo Municipal. E teve mais operação. A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União, deflagraram a Operação Pare e Siga. O objetivo é investigar um esquema de corrupção dentro da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia. O repórter Luiz Rodrigues traz para a gente os detalhes dessa operação. A Operação Paripense visa combater o desvio de recursos públicos na execução da construção da nova sede da Polícia Rodoviária Federal, situada na BR-364, que fica
em Porto Velho. Vale ressaltar que estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho, Ji-Paraná, que também fica em Rondônia, e aqui em Manaus. Esses mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal. E olha só, além das buscas, foi deferido também o afastamento cautelar do atual superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal de Rondônia. Além disso, também houve o bloqueio e sequestros de bens, além do afastamento do sigilo bancário de alguns envolvidos. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Luiz. E servidores fecharam a Avenida Brasil em frente ao Palácio do Governo para reivindicar a revogação da lei que garante o equilíbrio fiscal do Estado. A manifestação começou por volta de 8 horas da manhã e reuniu servidores ligados ao MUSP, o Movimento Unificado de Servidores Públicos. O trânsito ficou congestionado. Agentes da Manaus Trans foram deslocados para dar suporte aos motoristas. A presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas disse que a categoria está apoiando a manifestação, inclusive os terceirizados, mas garantiu que a população não seria prejudicada. O atendimento ambulatorial previsto por lei pode paralisar. A urgência e emergência não. A gente vai manter pela legalidade seus 30% de atendimento. Os servidores esperam uma reunião com o governador para que a lei que congela o ajuste salarial seja revogada. Um diálogo no objetivo de encontrar uma saída para revogar a Lei 198 de 2019, que congela os salários, as datas bases e os benefícios de todos os servidores, nós não teremos necessidade de continuar com a greve amanhã. Aproximadamente 100 servidores da Educação, Saúde e Segurança estiveram presentes na manifestação. Eles são contra o congelamento do reajuste salarial. O governador Wilson Lima disse que está aberto a um diálogo com os representantes da categoria. O governo do Estado tem uma necessidade de equilibrar suas contas. As decisões que foram tomadas pelo governo são decisões necessárias e as medidas que o governo do Estado está tomando é para equilibrar essas contas e para garantir o pagamento do funcionalismo em dia e a manutenção de serviços essenciais. Os médicos ligados às empresas prestadoras de serviços exercem um papel duplo nessa hora em que pressionam o governo do Estado pelo pagamento de serviços contratados na gestão passada. Uma briga que se arrasta desde os primeiros dias do governo atual. Numa ponta, eles agem como profissionais contratados diretamente pelo Estado e que têm direitos trabalhistas e um sindicato para protegê-los. No entanto, não são isso. A população não percebe, mas são empresários. Nessa condição, estabelecem um contrato de prestação de serviços com o Estado, que pode ser auditado, medido, renegociado, reconfigurado, enfim, a relação é totalmente diferente. Mas jogando para a torcida, pressionando pelo atendimento de seus interesses corporativos, confundem a população, expondo-a aos riscos da falta de atendimento. De qualquer maneira, é sempre bom lembrar-os que o tempo da Alice no País das Maravilhas passaram. A crise fiscal do Estado é uma realidade. Empresas de diversas áreas são chamadas a negociar, conversar, dialogar, até que novos tempos se apresentem para os fragilizados cofres públicos. Não podem agir segundo a velha ordem de que farinha pouca, meu pirão primeiro. Faz bem lembrar também Hipócrates: em toda casa entrarei, para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário e de toda sedução. Essa é a promessa deles. Uma boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. E a gente segue falando sobre esse assunto agora com informações ao vivo, porque a Justiça do Amazonas determinou que esses cirurgiões do Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas, o ICEA, voltem imediatamente ao trabalho. Em casos de desobediência, pode inclusive ser imposta uma multa diária de até R$200 mil e até mesmo a prisão dos responsáveis. Valdir Adriano na tela com a gente. Boa noite, Valdir. O que é que você tem de informação sobre isso? Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, a decisão partiu da desembargadora Joana dos Santos Meirelles, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que derrubou aí a decisão do juiz Leonei Figliouro Arraquian, que pela manhã tinha bloqueado uma certa quantia em dinheiro do Estado e também tinha dado um parecer favorável ao Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas. Decisão que foi derrubada no final da tarde pela própria desembargadora e favorável agora ao Estado do Amazonas. Agora,
ou os cirurgiões voltam ao trabalho ou devem pagar a multa diária de R$200 mil e também correr o risco de ser preso de 15 até 6 meses, caso haja essa desobediência pelo ICEA. Vale ressaltar que ainda pela parte da tarde houve uma coletiva de imprensa na própria sede do órgão e aí eles estavam contestando essa decisão da desembargadora, mas já é de praxe, já foi decidido pela própria Justiça que os cirurgiões devem voltar aos postos de trabalho, apesar aí dessa decisão pela parte da manhã ter sido em favor deles. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir, pelas informações. É certo que decisão judicial é para ser cumprida. E veja no próximo bloco, dupla suspeita de agredir um idoso em uma rua do centro é presa pela polícia. Agora são 18 horas e 27 minutos, o Jornal em Tempo volta já já.